E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Tigra Souza. Esse canal costuma falar principalmente sobre mangás e quadrinhos brasileiros, mas recentemente eu comecei a expandir um pouco sobre esse assunto, trazendo também reflexões sobre oportunidades fora do Brasil, não só para fortalecer o nosso mercado, mas também para pensar em planos alternativos. A ideia é tornar essa jornada até se tornar mangaka algo cada vez mais palpável, com mais possibilidades e menos romantização. Talvez vocês se lembrem de um vídeo react que eu fiz sobre um otaku que mora no Japão. Se você ainda não viu esse vídeo, por favor, vai estar o link aqui no card para você dar uma olhada nele. A ideia daquele vídeo era justamente ouvir o ponto de vista de alguém que vive lá, para entender melhor o que esperar, tanto como consumidor, quanto como alguém que pensa em criar mangá para o Japão. O Churros do canal Otaku no Japão acabou assistindo esse vídeo que eu fiz, que eu comentei. Que ele foi falando, eu fui comentando, e a gente começou a trocar algumas ideias. E resolvemos gravar esse bate-papo. Como ele está no Japão e eu estou aqui no Brasil, fazer uma live ficaria muito complicado. Então a gente optou por gravar um bate-papo mais tranquilo em formato de entrevista, que acredito que tanto artistas como otakus vão curtir acompanhar. Eu vou começar fazendo algumas perguntas para entender melhor a vivência dele no Japão como consumidor de mangá e criador de conteúdo. Então, sem mais delongas, vamos iniciar nosso primeiro bate-papo. Churros, muito obrigado pela disposição em participar dessa collab e fico muito feliz de trocar essa ideia com você. Ainda mais sabendo que o seu conteúdo acabou me incentivando a seguir mais firme nessa jornada como aspirante a mangaka. Para começar, se apresenta pra galera! E aí, galera, eu sou o Churros aqui do canal Otaku do Japão. Inclusive, muito obrigado pela collab. Desculpa qualquer coisa aí, né? Porque aqui eu estou voltando, né? Como eu criar conteúdo, tava um tempo parado. Eu vi o seu react, eu achei muito legal. Eu tava na fábrica no dia que eu vi o seu react. Eu fiquei muito feliz. Falei, putz, reagiram ao meu vídeo. No começo eu fiquei com medo, né? Porque geralmente quando alguém reage a um vídeo seu, pode ser treta ou alguém te engana. E eu vi que você pontuando coisas legais, eu aprendi muita coisa com aquele react seu, né? Coisas que mudaram, né? Ver a linha do tempo, eu reagindo ao Ed, que não tem mais canal, que é um cara muito gente boa. Então é nóis. E bora pras perguntas. Antes de morar no Japão, acredito que você tinha algumas expectativas, não é? Bom, algumas foram atingidas ou você teve muitas frustrações quando chegou aí? Sobre as expectativas, na verdade, eu tinha algumas e todas foram atendidas, na verdade, e superadas. Sabe? Toda vez que eu pensava em vir pro Japão, eu tinha muito medo, na verdade, né? Dessas expectativas boas serem quebradas. Mas, na verdade, no final deu tudo certo. Foi tudo muito feliz pra mim, porque eu vim com muito medo de preconceito, essas coisas assim, mas eu nunca sofri nada, tipo assim, muito ruim morando aqui no Japão, né? Principalmente no começo, vim com muito medo, fui pro interior do Japão, no interior tem muita pessoa mais velha, não tem muito estrangeiro, então você tem aquele medo, assim, de sofrer um preconceito forte, acontecer alguma coisa que me desanimasse do Japão. Porém, no começo não, foi muito legal, eu gostei bastante, e algumas coisas que já vim preparado na cabeça, que seriam a parte do trabalho, assim, que poderia ser a parte que seria frustrante pra mim, eu já vim com essa coisa preparada na cabeça. Então, eu acho que todas as expectativas foram superadas, na verdade, das coisas que eu já achava que era boa e comecei a achar muito mais. Os eventos de cultura otaku no Japão são muito diferentes dos eventos que você se lembra aqui do Brasil? Sim, sobre os eventos é totalmente diferente, é uma outra vibe. Aqui os eventos no Japão são muito específicos. Tem evento só de cosplay, só de action figure, só de anime. Geralmente no Brasil engloba tudo, né? Cosplay misturado com karaokê. Aqui são coisas muito específicas, apesar de que em todos tem cosplay, em todos tem barraquinhas com coisa pra comprar, né? Mas eles são bem específicos, que nem tem o Tokyo Game Show, que é só de games. Mas tem cosplay também, mas ele é focado só em games. Então não tem muitas coisas diferentes disso. E também tem o Wonder Festival, que é só de action figure, mas vai ter alguma coisinha ou outra de outros meios, né? Que geralmente são collabs, ou pode ser que seja também. Peraí, corta. E também tem o World Cosplay Summit, que o World Cosplay Summit é um evento que é só de cosplay, e é aberto, é a céu aberto, assim, e tem o Campeonato Mundial de Cosplay nele.
Isso é bem diferente. Do Brasil é outra vibe, é tudo misturado, né? Cosplay com game, e tem várias coisas misturadas. Eu sou de São Paulo, eu ia bastante no Anime Friends, Anime Dreams. E quando eu cheguei aqui no Japão, eu vi que os eventos não tinham nada a ver. São coisas muito específicas, separadinhas, cada evento focado em uma coisa só, mas que eventualmente vai ter um pouco das outras coisas também. E eu acho bem legal. Eu gosto bastante, tanto dos eventos do Brasil, são tipos de vibe de energia diferentes, os japas são bem na dele, por mais que o evento esteja lotado, não tem aquele barulho, sabe? É uma coisa bem silenciosa. E geralmente a maioria dos eventos acontece em Tóquio, em Osaka, mas pra cá pra Nagoya também tem, que é o de cosplay, também tem aqui em Nagoya. E eu gosto bastante tanto do Brasil quanto aqui do Japão. São vibes totalmente diferentes, porém eu gosto de ser bem específico, que é a pessoa que é mais o game vai no Top Game Show, a pessoa que é mais do Action Figure vai no Other Festival, a pessoa que curte cosplay, então são tudo separadinho, porque essas coisas englobam tudo, é meio que tudo misturado, né? E eu acho que é isso, é bem dessa parte da especificidade que é diferente. Eu me lembro que uma vez você comentou que já desejou fazer um mangá. O que te fez ficar animado do começo e quais foram os fatores que fez você acabar desistindo com o passar dos tempos? Essa é uma pergunta bem interessante, porque eu acho que eu nunca falei pra ninguém disso, né? O porquê, né? Eu sempre falei, nossa, que ser mangaka, quero desenhar. Muita gente me conhece nessa minha fase pós, que eu já não desenho mais, né? Mas muita gente que lembra, na época que eu desenhava, pergunta, inclusive minha mãe também, por que você não desenha mais? Você desenhava pra caramba, porque pra mim, desde os 6 anos até os 18, eu desenhava todos os dias da minha vida. E dos 18 pra frente, conforme foi acontecendo as coisas na minha vida, eu fui parando até agora que eu não desenho mais. Ano passado eu tentei voltar, o pessoal ficou animado, mas é aquele negócio, né? YouTube, vários hobbies ao mesmo tempo, conheci muita gente, fazendo muitas coisas, trabalho no Japão. Eu vim muito animado quando eu tava vindo pro Japão, eu falei assim, será que eu devo voltar a investir mais nesse hobby? E eu já tinha parado no Brasil, só quando eu cheguei aqui, cheguei desenhando pra caramba, cheguei a desenhar pra um amigo meu que tava fazendo um livro, ele queria as ilustrações desse livro, estilo mangá. E eu fiz todos os designers de personagens, e pra ele gostou bastante, ia ser uma collab, né? E aí, o que me desanimou, porque eu cheguei aqui no Japão fazendo 3 horas extras 3 horas de Zangyo, que a gente fala, né? Zangyo que é hora extra. E simplesmente não tanquei, porque com 3 horas extra todo dia, fazia um turno de 4, folgava 2. Trabalhava 4, folgava 2. Fazendo 12 horas todo dia, acabando, tendo que se acostumar com a rotina do Japão, por mais que a gente goste de tudo aqui do país, tava difícil conciliar, porque desenhar leva tempo, leva prática. E aí foi na mesma época que eu comecei a fazer o YouTube também. E comecei a explorar o Japão e viajar e conciliar com coisas pessoais, família, essas coisas. E o desenho foi ficando de lado. Não é uma coisa que eu desgostei de fazer, não é uma coisa que eu simplesmente desisti, assim, sabe? Talvez em algum momento da minha vida. Inclusive hoje, gravando esse vídeo, eu tava pensando em desenhar, que um amigo meu falou assim, faz um desenho pra mim e tal coisa. Eu me empolgo às vezes a fazer. Então eu preciso pegar esse tempo assim, tempo sozinho, eu preciso de todo um ritual pra me poder desenhar, um ritual de inspiração e tal. Então talvez aí eu não tenha desistido totalmente. Eu desisti, mas está em espera esse sonho, está em espera. Mas como eu falei no outro vídeo, o sonho de mangaka é bem difícil, mas eu acho que as pessoas não podem desistir, né? Não querendo desanimar a galera, mas no meu caso, é um hobby que eu descontinuei, que eu não precisava ter descontinuado, né? Assim como videogames, como assistir animes, desenhar era só mais um deles que eu deveria continuar também, mas que pretendo voltar. Toda vez que eu posto um desenho, a galera dá bastante like, curte bastante, e é um modo de arte que eu sempre gostei, e uma coisa que deu aquela faísca pra me voltar a querer foi ler ver os traços do mangá do Jojo, que é um mangá que eu achava bem estranho, e hoje em dia eu acho muito bonito, e eu queria, sabe, ter aquela um traço seu, sabe? Eu queria tentar alcançar esse traço meu e expandir algumas coisas nas minhas técnicas. Talvez não pra fazer um mangá, mas às vezes pra fazer um personagem bonito, às vezes fazer uma coisa pra alguém que gosta, né? Um presente, eu não sei. Tenho que voltar aí. Mas é muito bom, é um hobby que eu gosto ainda bastante. Vou acompanhar o canal aqui, né? Pra ver se eu tenho alguma dica, me atualizar aí no mundo. Preciso me atualizar nesse mundo dos mangás, que eu tô desatualizado, assim, no requisito de técnicas modernas, essas coisas. Mas aos poucos estamos voltando.
Se você pudesse dar um conselho honesto para um brasileiro que ama mangá ou apenas sonha em morar no Japão, seja para criar ou apenas viver lá, o que você diria para essa pessoa? Pros amantes de mangá, uma coisa que é a principal que eu falo pra todo mundo, independente se você ama mangá, anime, Japão, no geral, é estudar japonês, galera. Não tem jeito, tem que estudar japonês, tem que ir pra cima. Tem muitas formas de estudar japonês hoje em dia. Eu acho que japonês é um essencial de primeira para qualquer pessoa que gosta de Japão, mesmo se for a turismo. É muito importante você saber não só a língua japonesa, mas como os costumes do país, para saber respeitar, chegar aqui certinho, fazer as coisas certinho. Então eu acho que o essencial, básico, é estudar bastante, o máximo que puder antes de ir pro Japão. Ah, não, quando eu chegar lá estudo. Não, galera, estuda bastante antes de vir, mesmo se for fazer intercâmbio, mesmo se for para morar, para turistar. Eu acho que é o essencial, que é a comunicação que faz você ter uma imersão aqui no rolê do Japão, pra você viver, ter a experiência de um brasileiro no Japão, no geral, né? Para os amantes de mangá, ainda mais, que você consegue pegar as nuances da língua e conseguir transparecer para. Inclusive, eu tava discutindo hoje isso na fábrica com um amigo meu. Tem muita coisa que o pessoal não consegue traduzir e coloca uma palavra totalmente diferente do significado que é do japonês pro português, ou pega uma tradução do inglês, às vezes tá tudo errado. E eu acho que você estudar japonês, você consegue pegar a essência da coisa. E por isso que eu falo, é muito importante. É o essencial, o básico. Estuda japonês. Muito obrigado novamente, Churras, por ter participado, por ter contado um pouco da sua experiência aí no Japão. E agora falando para você que está assistindo esse vídeo, se inscreva tanto no canal Tigra Souza como no canal Otaku no Japão, para conhecer curiosidades sobre o Japão e sobre mangá, que temos conteúdos muito interessantes sendo produzidos, pessoal. Então, se você está curtindo esse vídeo, por favor, deixe o like, comente o que você achou e até o próximo vídeo.